Gravando pela milionésima vez. Tentei gravar esse vídeo a manhã toda e não consegui. Agora fé em Deus que vai dar certo. É muita vontade para gravar um vídeo, né? E isso tem a ver um pouco com o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje sobre procrastinação. Nesse vídeo eu quero te contar 5 passos que eu apliquei na minha vida para conseguir me livrar da procrastinação e viver de fato os projetos que antes só estavam no campo das minhas ideias. E a procrastinação, ela é um sentimento muito engraçado, né? Esse canal mesmo do YouTube meu, eu procrastinei ele por 2 anos, para conseguir finalmente, há 6 meses, manter uma constância mínima de pelo menos um vídeo por semana. E é um sentimento engraçado você procrastinar algo, porque não é que você não deseja aquilo. Muito pelo contrário, a maioria das coisas que você procrastina, no fundo você deseja muito. Mas existem alguns bloqueios inconscientes que muitas pessoas acabam não falando, que não são tão óbvios assim, que é justamente o que eu quero bater aqui nesse vídeo, que eu não vi na maioria dos conteúdos sobre esse assunto. Eu já quero trazer o primeiro passo aqui, sem mais delongas, que é o fato de você não se sentir merecedor o suficiente para viver os resultados daquilo que você está procrastinando. Eu acho que deu para entender, né? Você muitas vezes procrastina algo que você não se sente merecedor suficiente de viver aqueles resultados. Então, eu procrastinava muito o YouTube porque eu não me achava merecedora o suficiente para ter um canal consolidado, para viver disso, viver da criação de conteúdo. Então, o que eu fazia? Eu sempre estava colocando as outras pessoas, os outros negócios, projetos, empresas, sempre na minha frente, sempre como prioridade. Eu nunca era prioridade, era sempre o outro. E isso é puramente uma crença de desmerecimento, como se os outros, as outras coisas, os objetivos, os desejos dos outros fossem sempre mais importantes que os meus. Então, eu acabava sempre me diminuindo, como se os meus desejos, os meus objetivos, eles não fossem tão importantes e priorizando os outros. E isso está diretamente ligado com a crença sua de merecimento. A partir do momento que eu entendi que eu era merecedora de viver os resultados daquilo que eu estava procrastinando, aí as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a me colocar como prioridade, começar a colocar os meus projetos por primeiro. E eu consegui ressignificar tudo isso, não foi do dia para a noite e nem só uma única coisa que me ajudou. Não, muito pelo contrário. Eu venho estudando desenvolvimento pessoal, crenças, psicologia, inteligência emocional, tudo isso para me ajudar a não só parar de procrastinar, mas me autodesenvolver, né? E como pessoa e também como profissional, há 5 anos desde que eu comecei a empreender. Só que, sabe quando você estuda muito, você começa a ter muita consciência, você começa a ter certos insights sobre o seu padrão de comportamento, de pensamento, só que você não consegue mudar na prática, mudar a ação. Era assim que eu me sentia. Então eu sentia que eu tinha muita informação na minha cabeça, eu lia muito livro, eu fazia treinamentos presenciais, tudo aquilo que estava à minha disposição, eu estava buscando me aprofundar. Só que, por incrível que pareça, isso não era suficiente para mudar o meu comportamento, mudar as minhas ações. Então eu senti que eu tinha conhecimento, mas não conseguia executar. E uma coisa fundamental que eu percebo que fez com que eu parasse só de me encher de informação e começasse a executar a mudança do meu comportamento foi fazer a terapia. Que na terapia você não está sozinho, como você estudar sozinho. Então tem outra pessoa ali que vai conseguindo perceber os seus padrões de comportamento e te ajudando a elevar o teu nível de consciência para que você consiga mudar o teu padrão. E não só isso, mas também a terapia que eu faço hoje, que é a TCC, junto com a terapia de esquemas, ela traz muito no final de cada sessão tarefas práticas. E isso tem me ajudado muito, porque eu consigo transformar aquela sessão aqui que a gente teve, que ficou muito na fala, né, em coisas práticas para executar no meu dia a dia. E isso eu sinto que num curto período de tempo, tem uns 7 meses por aí que eu estou fazendo terapia semanal, eu consegui ter muitos resultados e tirar do papel, parar de procrastinar muita coisa, porque eu tinha outra pessoa ali do meu lado me ajudando não só a perceber meu padrão de comportamento, onde que eu estava me auto-sabotando, quanto também me ajudando a criar micro tarefas, que inclusive é um dos passos próximos que eu vou trazer aqui, para que eu conseguisse executar isso na minha rotina. Então, a primeira coisa de tudo é você ressignificar a tua crença de merecimento, você se sentir merecedor suficiente para viver
os desejos que hoje você está procrastinando. O segundo passo para você parar de procrastinar é você encarar o medo das responsabilidades que o que você está procrastinando vão trazer. Calma, vamos por partes. Geralmente a gente procrastina aquilo que a gente quer evitar, certo? Ok. Então, você encarar que você tem medo das responsabilidades que as suas decisões que você está procrastinando vão te trazer, é você aceitar que você vai ter responsabilidades e que nem sempre vão ser muito prazerosas. Por exemplo, a minha procrastinação com o YouTube, ela se estendeu por muitos anos porque isso estava ligado diretamente com eu me trabalhar nas minhas próprias inseguranças. Então, falar com a câmera, eu ter que melhorar minha comunicação, expor as minhas ideias, os meus pensamentos, minha visão de mundo, né? Tudo isso gera um certo receio, a vergonha, o medo do julgamento. Então, a gente tem esse medo das consequências que cada decisão da gente vai trazer. E eu acredito que esse meu medo, particularmente, ele está muito diretamente ligado com a forma que eu fui criada. Eu fui criada num lar muito rígido, que não tinha espaço para erro. Então, qualquer erro, qualquer coisa que não saísse perfeitamente bem logo de primeira, era vista como algo muito negativo, que não tinha espaço para erro. E isso fez com que, na minha vida adulta, eu me sentisse extremamente travada e perfeccionista, porque eu não quero me permitir errar, eu sempre quero acertar de primeira. A filota ali atrás bem relaxada, não sei se vocês vão conseguir ver ela. Só que ao mesmo tempo, hoje eu tenho consciência disso e eu entendi que para a gente se tornar bom em algo, antes você vai precisar errar muito. Porque quanto mais você erra, mais você tem que praticar para melhorar. Então, a melhoria ela se torna um resultado dos teus erros. Consegue entender? Só que quando a gente fica travado nessas crenças, que foram criadas, né, que modelaram a nossa forma de pensar lá na infância, é muito difícil quebrar esse padrão, porque é algo inconsciente, é algo automático na tua cabeça. Então você fica ali receoso, não, eu não vou postar um vídeo porque as pessoas vão falar isso, e se eu estiver errado, cara, eu penso assim hoje, eu tinha muito medo de falar muita asneira aqui na internet e nos meus conteúdos, só que eu entendi que eu sou um ser humano normal, como qualquer outro, como você que está me assistindo. Então, eu sou cíclica, eu mudo. É muito aquela música do Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu adoro essa música, porque ela retrata muito isso. A gente vai mudar de opiniões durante a nossa vida e tá tudo bem, não tem problema. Você não precisa ser um Deus que nunca vai mudar a sua opinião e ter medo de mudar a sua opinião depois que você falou alguma coisa publicamente aqui na internet. Não, você muda, você amadurece, você tem contato com diferentes pessoas e culturas e isso vai trazendo repertório, você vai enxergando o mundo de uma forma diferente. Então não tem problema nenhum você ter medo de errar. O terceiro passo é algo já mais prático que eu vou trazer aqui para você. Eu percebi que eu procrastinava muito na minha rotina, no meu dia a dia, porque eu sempre estava deixando as coisas mais difíceis para o final do dia. Isso foi um erro que eu cometi, e depois, quando eu inverti a ordem de começar pelo mais difícil no começo do meu dia, as coisas começaram a fluir muito melhor. Por quê? Logo pela manhã, depois de uma boa noite de sono, é claro, você está muito mais descansado, você está com a consciência, com a tua mente tranquila, você não deu tempo ainda de você encher ela de informações. Então você vai ter mais energia, mais disposição, mais foco para concluir uma tarefa. Então começar o teu dia fazendo aquilo que é mais difícil é fundamental para que o resto do dia você tenha mais facilidade de fazer o que é mais fácil. Eu, por exemplo, geralmente no meu dia de treino de perna, que eu treino em casa, né? Então não precisa ter muito mais disciplina do que ir para academia. Eu penso assim, pelo menos. No meu treino de perna, eu sempre começo ele fazendo a primeira coisa do meu dia. Eu levanto da cama e já vou reto treinar, sem nem tomar café, porque eu sei que se eu ficar postergando ali, adiando, no restante do dia eu não vou fazer, porque principalmente o treino de inferiores, ele requer muita energia, né? Então eu elimino meu treino de pernas, principalmente logo na primeira tarefa do dia. Os outros treinos com o restante do corpo, aí eu faço eles conforme dá.
E no trabalho, depois que eu termino meu treino de pernas, aí no trabalho eu faço também a mesma coisa, a mesma lógica. Eu começo pela tarefa mais difícil. Hoje, na empresa que eu tenho uma tarefa que me demanda muito tempo. Uma tarefa só me demanda meio período do meu dia. Então eu pego essa tarefa já preliminar logo pela manhã, porque depois que eu termino ela ali pelo meio-dia, eu tenho um sentimento de, nossa, eu tenho o resto do dia para resolver as outras tarefas que são super mais tranquilas. Diferente se fosse o inverso. Quando eu deixo essa tarefa, quando acontece um imprevisto e eu não consigo fazer ela de manhã e eu tenho que fazer ela à tarde ou à noite, eu fico naquela ansiedade de terminar logo, porque ela é uma tarefa que me demanda muito tempo e energia. O quarto passo para você parar de procrastinar é você quebrar uma tarefa muito grande em micro etapas. Eu sempre colocava na minha agenda a criação de conteúdo como um todo. Então, hoje, segunda-feira, eu colocava criar conteúdo. Só que, na minha inocência, eu não tinha capacidade de pensar que a criação de conteúdo ela é dividida em várias etapas. Então, hoje, o que eu faço para conseguir não procrastinar minha criação de conteúdo é quebrar essa tarefa grande, que é a criação de conteúdo, em micro tarefas durante o meu dia. Então, a minha criação do YouTube, ela tem basicamente hoje 5 etapas. Primeiro eu faço o meu estudo do conteúdo que eu vou falar, depois eu escrevo o roteiro, depois eu estudo esse roteiro para conseguir gravar, depois eu gravo e depois eu mando para edição. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Eu consegui delegar a minha parte da edição, porque, cara, eu não tinha saco, eu tava me estressando demais, então essa parte já eu não lido mais. Então, da minha parte, basicamente, eu tenho que fazer 4 coisas, e essas 4 coisas eu divido em 4 dias. Na segunda-feira, eu sei que minha única preocupação é estudar o assunto que eu vou falar. Na terça-feira, eu sei que minha única preocupação é escrever o roteiro. Na quarta-feira, eu sei que minha única preocupação é estudar para conseguir falar de forma natural esse roteiro. E na quinta-feira, eu sei que minha única preocupação é gravar. Então percebe como fica muito mais simples, não fica uma tarefa interminável como antes, né? Se eu deixasse a tarefa grandona de criação de conteúdo. Então quando você consegue colocar essa tarefa grandona, esse problemão, e dividir ele em probleminhas, em micro tarefas, fica muito mais fácil porque te dá muito mais clareza na tua rotina para você executar. E o passo 5 que eu tive que implementar na minha vida para parar de procrastinar é ligar o foda-se para os outros. A gente procrastina muita coisa na nossa vida por conta do medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, falar, enfim. E a gente sempre, como seres humanos, a gente sempre está buscando pertencimento. Então, a gente quer pertencer a um grupo de pessoas. E isso faz com que, na maioria das vezes, a gente tente se encaixar nos padrões, tanto na vestimenta, na forma de falar, e você vai abafando a tua própria autenticidade. E sendo que é isso que é o teu maior tesouro, principalmente aqui no digital. Você precisa ter essa autenticidade, falar do jeito que você fala, expor suas verdades, expor seus valores, expor a tua visão de mundo, para que você consiga se conectar com as outras pessoas que pensam e agem da mesma forma que você. E quando você está preocupado demais com o que os outros vão falar, com o que os outros estão pensando, com um julgamento alheio, você se trava e aí você começa a procrastinar por puro medo. Eu mesma, eu tenho plena consciência de que a gravação do YouTube eu demorei muito por conta desses meus medos, de vergonha. Porque não sei se você já notou, com certeza deve ter notado, eu tenho um sotaque bem puxado, um sotaque do interior aqui do Paraná, né? Então, geralmente as pessoas me falavam, nossa, o seu sotaque é bem puxado, enfim, e eu sentia isso como uma ameaça, sentia que eu deveria melhorar. E aí eu tentava ficar modelando e falando bonitinho, porque as outras pessoas queriam que eu me encaixasse num estereótipo que não era eu, não faz parte de mim. A partir do momento que eu entendi que o meu sotaque, o meu jeito de falar, às vezes falar a palavra errada, enfim, é meu, sou eu assim. Eu comecei a aceitar melhor isso e deixar a espontaneidade vir nos meus conteúdos. Porque não tem nada mais difícil do que você tentar ser quem você não é. Fica uma coisa travada, aquela coisa forçada e você não vai. E aí você vai procrastinar porque você pensa, poxa, eu tenho que vestir um personagem para conseguir gravar esse conteúdo aqui. E aí você fica levando aquele conteúdo como algo pesado, sabe? Então você precisa ligar o foda-se para os outros, porque senão você
vai ficar travado sempre. Então, eu quero que nesse passo 5 você faça a seguinte tarefa. Externalize qual é o sentimento que você tem que está fazendo você procrastinar. Qual que é a palavra? Dá um nome para isso. É medo? É vergonha? Medo do que os outros vão falar? Medo do julgamento? O que que é? O que que está te travando? Dá um nome para isso, que aí você vai ter consciência e começar a ter um diálogo interno com a tua mente para mostrar que isso não é mais importante do que os teus sonhos, do que você realizar os teus objetivos. Foram esses 5 passos que eu fiz para conseguir diminuir drasticamente a minha procrastinação, começar a viver os meus projetos que antes não conseguia tirar do campo das ideias. E eu tô aqui para te dizer que é super possível. Só que também você precisa aprender a lidar com as distrações. Hoje, a gente sabe que o nosso maior obstáculo, nossa maior distração que tira o nosso foco e faz com que a gente fica procrastinando é o nosso celular. Quem nunca passou horas ali mexendo no celular, sendo que esse tempo poderia ser utilizado para executar aquilo que estava procrastinando. Então, se você quer eliminar esse vício no celular também, eu deixei outro vídeo aqui falando como que eu consegui eliminar esse vídeo e melhorar a minha qualidade de vida.